Fala pessoal, Bruno aqui novamente com o livro O Maior Segredo da Rhonda Byrne. Então hoje nós vamos ver aqui o capítulo 4, que é Você está sonhando, é hora de acordar, tá? Vamos ver aqui. Você está sonhando e é hora de acordar. Então a gente está fazendo aqui um resumo desses capítulos com apontamentos, né, para a gente esclarecer o que esse conteúdo traz para nós de ensinamento. Esse capítulo aqui já é um pouco mais complexo, tá? Por quê? Ela vai dizer aqui, ó, no primeiro apontamento, ela vai dizer aqui, ó, essa vida é um sonho. O mundo inteiro não passa de um sonho ilusão. Esse é um conceito que está dentro da filosofia que nós chamamos de não dualismo ou Advaita Vedanta. É o conceito de que o mundo ele é ilusório. O mundo é um grande sonho, ou essa forma de mundo como se apresenta para nós é um grande sonho, uma grande ilusão, e por ser uma grande ilusão, nós nunca estamos lidando com a realidade, nem de como a realidade é, e nem a realidade sobre nós mesmos. Tá? Vamos caminhar aqui e tentar destrinchar essas informações. Tá? Ela diz aqui: durante a noite, nos seus sonhos, a sua mente cria um mundo inteiro e faz tudo parecer tão real que você sequer questiona nada, até o momento em que acorda. Bom, isso é um fato. Quando nós vamos dormir, nós temos geralmente sonhos. Ou nós chamamos sonhos quando é bom, ou pesadelos quando não é tão bom, quando é ruim, né? Porém, quando nós acordamos, a maioria de nós nos atentamos apenas a, a essa realidade aqui, desse mundo, que nós chamamos de realidade, porque é onde a nossa atenção está mais voltada e é o que é natural para nós. Então nós encaramos esse mundo como o real. Porém, ela faz uma comparação que, assim como o sonho, quando você está sonhando, você não se questiona se aquilo é real ou não, e na verdade pode ser até um pouco diferente, mas quando você consegue refletir sobre os seus sonhos, você vai perceber que nesses sonhos você o tempo todo está experimentando algo. Você tem sensações no sonho. Você sente, você tem emoções, você tem pensamentos, você muitas vezes consegue reconhecer a si mesmo dentro do sonho. Quando você acorda, muitas vezes você se recorda, você se lembra desses sonhos. Tá? Porém, quando nós iniciamos o dia, após acordarmos, e colocamos a nossa atenção nas atividades desse mundo aqui, naturalmente você esquece do sonho. Tá? Tem até uma técnica que algumas pessoas usam que é anotar os sonhos. Quando você anota, você consegue manter aquela memória viva por mais tempo, a ponto de criar reflexões sobre os seus sonhos. Tá? É importante para saber, geralmente nos sonhos, o que acontece é nós acessamos esse conteúdo mais inconsciente da nossa existência. Tá? Então, muitas pessoas gostam de anotar para criar reflexões sobre essas informações, sobre nós mesmos. Tá? Se você não anota, a sua atenção volta-se para esse plano e você naturalmente esquece. Tá? Alguns sonhos são mais fortes e naturalmente você vai se lembrar sem qualquer esforço. Bom, ela diz aqui: o estado de vigília também é apenas uma peça extremamente convincente que a consciência está produzindo,
que é o estado de vigília? O estado de vigília é esse estado de consciência acordado, tá? Você não está dormindo, você está acordado e você reconhece esse mundo aqui que nós vivemos como um mundo real. Esse é o estado de vigília. Para ela, esse mundo que nós chamamos de real é um sonho, tá? Ele é tão sonho quanto o sonho que nós temos enquanto dormimos e só reconhecemos quando acordamos. Então, da mesma forma, como isso aqui, na visão da Rhonda Byrne e de outros autores e filósofos, né, e estudiosos, assim como na visão dessas pessoas isso aqui é um sonho, no momento que nós despertarmos desse grande sonho, nós vamos nos dar conta de que estávamos sonhando. Mas isso é um pouco complexo demais ainda para quem nunca teve, nunca estudou essa perspectiva. Né? É um pouco estranho, se você, pô, isso aqui não é a realidade, mas eu estou me tocando, as coisas são sólidas. Sim, nos sonhos as coisas têm densidade, elas são sólidas, né? Como eu falei, quando você sonha, né, nesse plano, você vai dormir, você sonha, você tem a clara percepção de que você toca as coisas, você toca pessoas, você tem medo, você muitas vezes entra em conflitos com pessoas, situações, guerras, às vezes avião que cai e muitas outras informações, porque tudo está dentro da sua consciência, tá? Para nós ainda é um pouco confuso como essa dinâmica acontece, mas fato é que todos temos essas experiências. Tá? Então, o estado de vigília também é apenas uma peça extremamente convincente de que a consciência está produzindo, ou seja, ela traz uma outra informação. É a sua consciência que está produzindo essa experiência que ela chama de sonho. Tá? Na verdade, esse conceito vem de que tudo é consciência. Então, lembra que nós falamos na outra aula de que esse corpo e essa mente, que são um conjunto de pensamentos, é também produto da consciência? É a consciência quem cria, né, essa aparência, que cria essa estrutura para que possa se haver uma manifestação nesse formato de existência. Pessoal, a partir de agora você vai perceber que o assunto ele é bem filosófico, tá? A ideia aqui não é convencer ninguém, mas trazer informações para que você possa refletir, né? A ideia não é que você acredite nisso, mas que você desperte um senso crítico e passe a questionar, se isso for do seu interesse, porque também se não for, a vida segue para você de outras formas, né? Aqui eu costumo dizer, eu converso com quem quer de fato questionar isso, tá? Então você vai perceber que começa a ficar um pouco subjetivo demais e abstrato demais, mas talvez é na abstração onde nós vamos reconhecer essa identidade interior que nós chamaríamos de centelha divina, tá? Que está, de certa forma, desconectada com isso que nós chamamos de vida ou realidade, tá? Da qual o personagem ele age nesse mundo ou nesse sonho. Tá? Então, se ficar um pouco confuso, volta um pouco atrás. Ou uma coisa que eu também gosto de dizer é, se você gosta desse assunto, compre o livro, leia o livro você. Né? Eu sou aqui só facilitando um pouco as informações de algo que eu gosto de estudar, que faz sentido para mim. Mas é interessante que você não fique só na superficialidade das coisas, que você de fato busque o entendimento. Não fique só nas orientações que eu trago para você. Crie a sua própria forma de investigar, de estudar e de ler e de meditar sobre essas informações, tá? E como eu estou dizendo, o fato de ficar um pouco subjetivo e abstrato, para algumas pessoas é um pouco complexo, porque a gente está acostumado com a vida concreta, com as coisas objetivas, né, com o formato das crenças que já nos ensinaram, então fica às vezes até desconfortável, mas é através desse desconforto que nós evoluímos a consciência. O que é o desconforto? É o questionamento das crenças, né? Você vai pensar assim, poxa, tudo aquilo que eu aprendi é diferente, né, do que eu aprendi? Sim, é diferente. E talvez para a gente sair de uma crença e evoluir a consciência, a gente precisa passar por esse desapego das crenças que nós carregamos, tá? E lembrando, esse é um tipo de atividade que é muito individual e pessoal. Cada pessoa vai escolher se quer fazer isso ou não, né? Então é um caminho bastante
de escolha mesmo de cada pessoa, não é para todo mundo. Talvez algumas pessoas vão vir aqui, vão olhar e não vai fazer sentido nenhum para elas, e tá tudo certo, as pessoas vão encontrar suas formas de encontrar sentido para suas vidas, tá? Esse aqui é um dos milhares e centenas de caminhos que você tem, tá? Então vamos lá. Vamos avançar aqui. A mente é mecânica, então, se somos regidos pela nossa mente, consequentemente, a nossa vida é mecânica. O que ela está querendo dizer aqui? Que a mente, ela é o que eu diria que é mente inferior, tá? Que é o conjunto de informações que você tem acumulado até agora. As informações que estão dentro do padrão de condicionamento humano, que é quase que repete igual para todos, tá? É o famoso paradigma materialista. Nós estamos muito conectados e vinculados a esse paradigma, então é o questionamento desse paradigma. Então, quando ela fala que a mente é mecânica, se somos regidos pela nossa mente, então, consequentemente, a nossa vida é mecânica. Quer dizer que nós só estamos seguindo um padrão. Enquanto você não questiona esse padrão, enquanto você não questiona as crenças que te levam a pensar e agir e sentir como você se sente, você só continua nesse processo automático e mecânico, tá? Dentro da ilusão, vamos assim dizer, presos dentro dessa ilusão que seria esse mundo onírico, né? Que seria um grande sonho, né? Quem vai dizer isso, né? Mais uma vez, é um conceito dentro da filosofia de Advaita Vedanta, do não dualismo, onde ele diz que o mundo é Maya, Maya é ilusão, e por estarmos presos dentro de Maya, nós ficamos criando e recriando esse processo de nascimento, morte, renascimento, nascimento, morte, renascimento, que é a roda de Sansara, estar preso dentro desse sistema ilusório, e a iluminação dessa consciência seria sair desse sistema. Tá? Não estou dizendo que a base do conhecimento da Rhonda Byrne é voltado para essa filosofia, mas me lembra, por estudar também a Advaita Vedanta, eu faço um paralelo. Eu não sei de fato te falar quais são as bases filosóficas dela, mas essa ideia de que nós somos a consciência é uma ideia não dualista da Advaita Vedanta, onde diz que tudo é Brahman. Tá? E Brahman não é uma figura, não é Brahma, não é um dos deuses hindus, mas Brahman é a consciência absoluta. Tá? E essa consciência absoluta, ela é indivisível, ela não tem divisões, é aquilo que nós somos em essência, vamos assim dizer, e quando nós nos apresentamos dessa forma, fazendo aqui então só uma contextualização do conceito, né, da Advaita Vedanta, quando nós nos apresentamos dessa forma, nós estamos dentro de Maya, que é o sistema ilusório da qual nós estamos ainda presos por avidya, por ignorância, tá? Então, fazendo uma contextualização. Lembrando que também eu uso esse livro como referência, né, mas eu não sou um porta-voz da Rhonda Byrne, né, isso só faz parte da minha interpretação, né, e eu trago para vocês, e é evidente que cada pessoa vai fazer a sua autocrítica e vai fazer os seus julgamentos e absorver aquilo que faz sentido para você e o que não faz sentido você joga fora, é assim, a vida é assim. Cada pessoa recebeu o livre-arbítrio, recebeu uma consciência individual, justamente para poder fazer esses ponderamentos. Tá? Nem sempre os caminhos serão os mesmos para as pessoas. Agora, se faz sentido para você, convido você a mergulhar nisso e investigar isso junto comigo aqui. Bom, a mente é mecânica, então dessa forma agimos de forma mecânica porque estamos condicionados. Quando a nossa mente, outro apontamento, quando a nossa mente está no comando da nossa vida, somos impedidos de ver o mundo como ele é realmente. Tá? Então, o conceito de que, enquanto a nossa percepção de mundo, aquilo que nós pensamos, sentimos e vemos e interagimos, estiver sendo permeada, moldada pela nossa mente, que é o condicionamento da nossa mente, nós estaremos fadados a viver essa vida limitada e impedidos, ela coloca aqui, impedidos de ver a vida como ela é. Por que impedidos? Porque os condicionamentos, eles distorcem a realidade.
dependendo das informações que eu tenho, se é dentro desse condicionamento. Não vamos entrar nesse assunto agora, porque também é complexo, mas a base desse condicionamento mental é o medo, tá? O fundamento básico é o medo. Nós temos medo de tudo, medo da morte, medo da vida, medo disso, medo daquilo. E esse medo, ele cria uma falsa percepção da realidade, não nos colocando diante da realidade como ela é, trazendo uma interpretação. Veja bem, por isso que eu estou falando, é filosófico, tá? E que bom que é filosófico, porque a filosofia nos leva a um entendimento fora da bolha do condicionamento. O que é a filosofia? A arte de questionar e investigar a existência. É uma espécie de filosofia existencial. Tá? Então, quando nós nos colocamos diante desses enigmas, tá? Questionando se a realidade é a realidade, isso aqui é um grande sonho, o que exatamente... A verdade é que talvez nós não tenhamos uma resposta concreta que muitos estão buscando, mas o grande lance nem é esse. Os grandes sábios, eles fazem perguntas e menos afirmações. Nós, de fato, não precisamos saber se aqui é, de fato, o sonho ou a realidade. Nós precisamos colocar a nossa mente e consciência para questionar isso. Porque o questionamento vai nos tirar daquela zona de conforto da qual estamos acomodados e amortecidos por uma percepção limitada, para sair e ver e criar uma possibilidade de enxergar a realidade de uma outra perspectiva, tá? Com o intuito de conseguir ver além daquilo que nós estamos vendo agora. Por quê? Porque talvez a forma como nós vemos a vida e o mundo dessa forma é o que está nos trazendo o sofrimento. Porque no final de tudo, é tudo sobre nos livrar do sofrimento. A verdade é que todos nós estamos buscando a qualquer custo nos livrar do sofrimento, talvez não de forma direta, mas de forma indireta. Nós buscamos tudo o que fazemos nessa vida para ter momentos alegres e felizes e, de fato, nos distanciarmos do sofrimento. Essa é uma busca natural do ser humano. Tá? E alguns estudos, alguns caminhos sugerem que essa busca pode ter fim. De fato, nós não estamos fadados ao sofrimento. Nós estamos fadados ao sofrimento enquanto mantermos vivo essa roda ilusória e de condicionamento mental. É difícil e complexo. É difícil e complexo. Exige uma força de vontade grande para conseguir sair desse processo condicionado. Vocês talvez já estejam percebendo isso. E muitas vezes é um processo um pouquinho doloroso, porque o nosso ego, ele é apegado às crenças que nós temos, e às vezes é difícil acreditar que a forma como nós acreditamos não é exatamente uma verdade. Né? É uma verdade, vamos dizer assim, relativa. Tá? Porque decidimos acreditar dessa forma. É o que eu costumo dizer, se você já assiste meus vídeos, você já sabe. Quando nós somos crianças, nós temos aqui a cultura no Brasil de acreditar em Papai Noel. E quando essa criança, o que acontece quando essa criança, quando ela descobre que o Papai Noel não existe? Veja bem, a criança, quando ela acredita no Papai Noel, aquilo para ela é uma verdade, ela acredita fielmente. Eu fui uma dessas pessoas. E eu me lembro como foi frustrante acreditar que, de fato, o Papai Noel não existe. Só que você pode perceber que essa não foi a única crença que nos ensinaram que não é verdadeira. Existem muitas outras crenças. Eu não posso aqui falar todas, mas uma grande parte das crenças que nos ensinaram, e eu estou falando de todos os âmbitos, né, de crenças que nós temos, né? É difícil falar isso porque as pessoas se ofendem muito fácil, né? Principalmente se estão muito identificadas com as suas crenças, mas
A verdade é que em algum momento a própria realidade se impõe sobre essas crenças e vai mostrar para elas que talvez não é exatamente como elas pensam, tá? Claro que isso é um processo individual de cada pessoa, por isso que eu tento tomar um certo cuidado aqui na forma de falar, porque a ideia não é que ninguém se ofenda, mas que provoque dentro de cada consciência um senso de questionamento. Pô, será que é verdade? Será que aconteceu dessa forma? Porque se não for pelo questionamento, você vai só continuar acreditando na história que alguém te contou, tá? E é assim que se propaga uma ilusão. A grande maioria, e esse é um fato, a maioria das pessoas ficam presas nos conhecimentos de massa. Esse tipo de conhecimento, ele é raro, ele não é... Nós não somos estimulados a questionar as nossas crenças, pelo contrário. É como se fosse uma ofensa. Se você tem uma crença muito enraizada, principalmente religiosa, é quase que uma blasfêmia para aquela religião você questionar. Ai de você se você questionar a forma como estão te ensinando, a forma como os chamados livros sagrados estão transmitindo essa informação para você. E aí é uma decisão de cada consciência, né? Eu não estou aqui para convencer ninguém de absolutamente nada, estou aqui para abrir um conhecimento e para possibilitar um caminho para que quem quer, né, possa seguir um caminho parecido pelo qual eu segui, do qual eu considero que me libertou de fato de muitas crenças limitantes, por entender que a vida era de um jeito, quando na verdade talvez não era. Tá? Então, esse de cunho muito individual é apenas um convite, né, que eu faço aqui para reflexão. Tá? Vamos avançar aqui. Ao despertar, então, você estará no mundo, porém, não será do mundo. É aquilo que nós falamos no outro vídeo. Jesus carregava um conhecimento que não era desse mundo, e ele mesmo chegou a dizer isso: eu não sou desse mundo. O meu reino não é desse mundo, mas eu estou no mundo. Ou seja, você já está aqui por alguma razão, né? Se você escolheu, se você não escolheu, se não sei o que você acredita, mas também não importa. O que importa é que você está aqui. Então, se você está aqui, qual é a forma de lidar com isso tudo aqui? Você vai continuar preso dentro do condicionamento ou você vai, de fato, buscar essa liberdade, independente se você ainda está aqui ou não, né? Até porque talvez faça parte dessa busca por liberdade estar aqui, tá? Então é o que ela está dizendo aqui, é o despertar do sonho, tá? Não é despertar de quando está dormindo, não, despertar do sonho ilusório. Ao despertar, você estará no mundo, ou seja, é possível você despertar agora para a verdade que está além das aparências, além dos conceitos, além das crenças, além dos sentimentos que nós temos. Além disso tudo, é possível você acordar e despertar agora e ainda assim continuar nesse mundo. Tá? É o que nós chamamos em sânscrito de viveka. Viveka é o discernimento. É quando você passa a ter discernimento daquilo que é e daquilo que não é, daquilo que aparenta ser, daquilo que de fato é. Uma dica que eu sempre dou aqui é, se você quiser confrontar essas ideias as suas crenças, você pode se perguntar se isso é permanente ou impermanente. Aquilo que é, sempre foi, é agora e sempre será, que é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Aquilo que não é real é impermanente. Ele é pueril, ele se dissolve com o tempo. De um, de um tempo ele está de uma forma, de outro já está de outra. Tá? Como nós já vimos, os nossos pensamentos são impermanentes. Então ele não pode ser aquilo que nós somos o eterno, nós somos aquilo que sempre foi. Tá? Só que isso não está ligado a uma imagem que nós possamos estabelecer dentro do paradigma da mente humana, porque nós vamos vincular tudo a essa perspectiva humana, visto que nós não somos humanos, mas estamos limitados a essa forma de percepção. Tá? Então, realmente, é confuso, pessoal, é confuso. É como... Tem um outro termo que nós usamos, né, dentro do sânscrito. Eu não sou especialista em sânscrito, mas eu sou um estudioso. Eu gosto de estudar essas filosofias, né, orientais vinculadas ao não dualismo. E tem um termo que nós chamamos de lila, né?
Lila é um termo que se designa para como se fosse um jogo divino. Esse jogo divino, como se Deus estivesse jogando com a sua própria criação, tá? É um pouco estranho pensar assim, mas o que eu queria dizer é que, de fato, a ilusão ela cria esse jogo, tá? Paradoxal, né? Onde parece que nós estamos presos e não há uma saída. Mas há uma saída e Jesus já dizia que o reino de Deus está dentro de vós. Tá? Disse também que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas calma lá, a imagem e semelhança de Deus, Deus não é um homem, não é imagem física. Nós não somos a imagem física de Deus. Deus não é um homem. Deus não tem braços, não tem olhos. Né? São metáforas, são formas de se dizer. E eu sei que tem muitas interpretações para essas frases, eu não estou entrando nesse mérito, isso é só a minha opinião. Você não deve acreditar nisso, você pode questionar e deve questionar. Não estou para confrontar e debater ideias, isso é só a forma como hoje eu enxergo e me traz libertação para mim, faz sentido para mim. Nós somos imagem e semelhança de Deus em sua consciência, é o que nós somos, a consciência divina, ou que hoje nós chamamos de centelha divina. Nós somos essa centelha, limitados a um corpo físico e a um conjunto de pensamentos específicos que vai refletir o tempo, o lugar em que estamos vivendo, mas que nós não somos isso, nós somos além disso. Tá? E é o que eu falo, é abstrato demais. Não dá para conjecturar, a gente não consegue imaginar, a gente consegue criar uma hipótese, criar uma teoria, mas de fato a nossa mente ainda, dentro do pensamento comum, condicionado, humano, é muito difícil, né? A gente vai criar milhares de imagens e ideias sobre esse assunto que talvez não sejam reais. Por isso que a melhor forma, talvez, de encontrar essa verdade é através da meditação, porque através da meditação você não vai mais criar as ideias, você vai, pelo contrário, você vai destruir todas as ideias, você vai permanecer num estado interno que é um pouco também difícil de falar que é abstrato, mas uma espécie de vazio mental relacionado aos nomes e significados que nós damos para todas as coisas, se abster dessas informações para encontrar aquilo que é verdadeiro em nós e que não há julgamento sobre isso. É um olhar passivo e um reconhecimento natural daquilo que nós somos que não pode ser dito o que é, só pode ser experimentado, experienciado, né? E aí muitos vão falar, pô, mas aí então não tem, aí não vale, né? Se você não consegue falar, não, nós não conseguimos, né? Quem que consegue explicar Deus? A gente tenta o tempo todo, mas nós não temos a inteligência suficiente para cognitiva, de percepção, para conseguir transmitir esse conhecimento. E eu tenho certeza que todos já viveram, de alguma forma ou de outra, internamente, essas nuances dessa experiência interior de Deus. Mas a gente vai tentar traduzir de acordo com os dogmas e as culturas que a gente está inserido. E por isso que há essa confusão entre as culturas e religiões, porque cada um tem uma experiência que é uma experiência interior e ele vai tentar traduzir isso pela linguagem que ele conhece, que foi ensinado para ele. Só que a linguagem que o fulano lá da China conhece é diferente da nossa aqui do Brasil, que é diferente lá do norte do Canadá, que é diferente do meio do Pacífico, que por quê? Porque os nomes e as formas são dados de acordo com as culturas e as informações coletivas dessas regiões que vão se construindo os arquétipos ao longo das eras. Mas o grande lance é descobrir o que há além disso, o que há além dos nomes, o que há além das formas, o que há além das crenças. É isso que nós estamos questionando aqui. Só que isso não pode ser explicado, a pessoa precisa viver por ela precisa buscar por ela. E é exatamente por essa razão que eu acredito que estamos há tanto tempo dentro desse movimento de avidia, que é a ignorância sobre nós mesmos. Tá? Os grandes sábios, os grandes mestres, os grandes filósofos já diziam
Conhece-te a ti mesmo, e é através do autoconhecimento em que nós vamos evoluir essa consciência a ponto de reconhecer essa verdade em nós. E que essa verdade ela é única, ela não muda de mim para qualquer outra pessoa. Ela só muda a partir do momento que eu começo a criar os nomes e as formas, que eu começo a criar as histórias, mas esqueça as histórias, esqueça os significados, esqueça os nomes e as formas, esqueça isso. Apenas viva isso dentro de você. Deixa isso transbordar, sem ter que dar um nome específico para isso, sem ter que criar uma história para isso, sem ter que validar qualquer crença sobre isso, porque isso está além das crenças. E de fato, talvez seja a mesma coisa para todos, para exatamente todos, não há talvez diferença. Vamos avançar aqui. A montanha da consciência é uma metáfora para a consciência. A perspectiva que você tem da vida se expande conforme você sobe. Do topo da montanha consegue ver a beleza e a perfeição e absolutamente tudo. Tá? Então, quando você está no pé da montanha, a sua visão e a sua perspectiva é uma. Você nem consegue ver o outro lado, você consegue ver os 10, 20 metros, 30 metros à sua frente. O máximo que é ali a sua trilha que você está caminhando. E à medida que você vai avançando, você vai absorvendo novas percepções e novas perspectivas da mesma coisa. Tá? Então é interessante essa metáfora da montanha, que é como se a montanha fosse a consciência e a perspectiva que você vê da montanha, que é na verdade de si próprio, depende do observador. Se você está no pé da montanha, você tem uma percepção, mas se você já está no topo, você tem uma outra percepção, muito mais expandida e muito mais abrangente, né? Que talvez seja a reunião de todas as outras formas de perspectiva. Tá? A sua mente é feita apenas de pensamentos, e os pensamentos que ela produz são provenientes de programas formados pelas suas crenças e mantidas na sua mente subconsciente. Nós já falamos disso, o condicionamento mental é um programa. Igual os computadores não têm um programa, a sua mente tem um programa. Tá? Se você nunca... Talvez você vai falar assim, pô, mas é a teoria da conspiração. Tudo bem, você pode pensar o que você quiser, mas talvez se você investigar, você vai perceber que você tem de fato um programa e que você cumpre esse programa fielmente todos os dias. Nós temos cerca de 80 mil pensamentos diários. Quase todos eles se repetem todos os dias, porque você faz as mesmas coisas todos os dias. A maior parte das pessoas demora muito para absorver novas informações. Isso faz parte, é um padrão de comportamento humano. É assim que funciona a nossa mente. Eu não estou falando que isso é ruim. Ruim é se manter limitado somente a isso. Tá? Nossa mente ela é fantástica, nós a usamos até agora com muita sabedoria, porém ainda de uma forma de um recurso limitado. Nós talvez possamos, através das técnicas e aprofundamentos de meditação, utilizar isso em outros níveis, para expandir de fato essa mente, que eu chamo de mente inferior, que é o nosso conjunto de conhecimentos. Tá? O que é a mente superior? Aí é a sua consciência, de fato. Está mais ligada ao seu inconsciente do que ao consciente. Aqui ele fala, se a sua mente é feita apenas de pensamentos, são esses pensamentos que produzem os programas, que são formados pelas crenças e mantidas pela mente subconsciente. Lembra, nas aulas passadas, eu separei a nossa consciência em dois, consciente e inconsciente, mas tem autores que vão separar em três, em quatro, sei lá, não importa, é só uma forma didática de tentar entender o funcionamento. Pode ser em três, consciente, subconsciente e inconsciente. Seria que o consciente é aquilo pouquinho que você sabe sobre si e sobre as situações desse momento. O subconsciente você já conhece um pouco mais, você tem um pouco mais de acesso. E o inconsciente é aquilo que você tem zero acesso, mas está lá, regindo esses comportamentos, esses programas que estão instalados em você, tá? Pessoal, isso aqui é metáfora, estamos usando exemplos para fazer uma comparação como se a sua mente fosse um computador, tá? E talvez se você investigar e questionar, vai chegar a uma conclusão parecida. Tá? E já falamos sobre o condicionamento em outros vídeos. A mente subconsciente é o depósito das nossas crenças, da nossa memória, dos nossos traços de personalidade, dos nossos processos automáticos e hábitos.
ela opera de modo similar ao de um computador, foi o que falamos aqui agora há pouco, tá? Então, esse subconsciente é onde estão alojados e gravados a memória, as crenças, o que mais? Traços de personalidade, processos automáticos e hábitos. Você não tem hábitos, você acorda todo dia, faz uma coisa que ninguém nunca reparou, mas é muito simples, né? Observa a forma como você se enxuga após o banho. Todo dia é exato, talvez você nunca tinha pensado nisso, ou a forma como você escova o dente. É sempre exatamente igual. Você começa por um lado, aí você vai para baixo, é igual. Você segue um passo a passo inconsciente automático. É igual dirigir. Quando você tem que dirigir para os caminhos que você já conhece, já é automático, você cria esses padrões. Muito provavelmente, na sua rua, você muda de marcha ou freia nos mesmos lugares, porque nós criamos padrões. Tá? Não estou dizendo que criar padrões é ruins, mas ruins é não estar consciente deles, porque talvez você queira mudar de padrão e não sabe como. Mas se você está consciente, você consegue mudar. Tudo é consciência. A gente tem que buscar a consciência o tempo todo. Aí isso dá um pouco de trabalho. É mais fácil viver inconsciente, viver empurrando com a barriga, deixar as coisas, como é que diz lá aquele cantor, né? Deixa a vida me levar, não é assim? É o contrário que nós temos que fazer, né? Sair dessa inércia para de fato criarmos a nossa própria vida a nosso favor. E temos que usar um negócio que todos temos e que é intrínseco a nós, chama-se consciência. Tá? Não tem outro jeito senão nos tornarmos conscientes de nós mesmos. A mente, já falamos aqui, e o último apontamento, o primeiro passo para a liberdade é dado quando entendemos que os nossos pensamentos criam a nossa vida. O que se manifesta é aquilo que você pensa. Tá? Então, esse aqui é uma chave importante. Se você está dentro desse estudo, está interessado nesse assunto, você já viu o filme O Segredo, já leu o livro, está lendo esse livro aqui, o Grande Segredo, você já entendeu, então, que tudo se resume a essa frase aqui que ela disse, olha lá. O primeiro passo para a liberdade, que liberdade é essa? A liberdade do condicionamento. O primeiro passo para a liberdade é dado quando entendemos que os nossos pensamentos criam a nossa vida ou criam a nossa realidade, tá? O que se manifesta é aquilo que nós pensamos. Dentro desse o que nós pensamos, não é tão simples assim, tá? Mas dentro disso que nós pensamos, dentro do nosso conjunto de pensamentos, tem vários tipos de crenças. Tem as crenças mais superficiais, são crenças novas, crenças que não têm tanto efeito sobre nós, mas tem as crenças que nós chamamos de crenças enraizadas, que são aquelas crenças que geralmente são construídas na nossa infância, né, pela nossa formação com os pais ou aqueles que nos criaram, com as autoridades que aquela criança na infância tinha como pessoas que transmitiam uma verdade, tá? Para aquele momento, para aquela criança, não que isso fosse verdade. Lembra do Papai Noel? Alguém te ensinou sobre o Papai Noel e aquela criança acreditou que fosse verdade, mas em algum momento ela teve que se desfazer pela própria força de como a vida vai acontecendo, ela descobre que o Papai Noel não existe. Então há uma frustração, essa frustração gera um sentimento de raiva, né, que você foi enganada, e isso acontece o tempo todo com outras crenças também. Quando a realidade se impõe sobre uma crença não verdadeira, essa criança interior ela se fere, ela se sente ofendida, ela se sente enganada. Tá? Isso vai acumulando dentro de si, se não faz um trabalho de resgate dessa criança interior, ela fica ferida. Então, nós criamos adultos frágeis, pessoas adultas que qualquer coisa se sentem ofendidas, estão o tempo todo ofendidas com alguma coisa, porque essa criança interior foi ensinada dessa forma, foi criado um programa. E eu vou te dizer que é a grande maioria. A maioria das pessoas, você não pode falar um A, você não pode falar nada fora daquilo que ela tem como autoimagem, porque aquilo fere ela. As pessoas brigam, deixam de falar uma com as outras, terminam relacionamentos, brigas entre familiares, inclusive até casos mais cruéis de mortes por conta dessa criança ferida, que não se conhece, não se ama, não está ressignificada para a verdade daquilo que ela é.
Então, por acreditar nas mentiras, qualquer coisa que falam para ela que é diferente daquilo que ela tem como uma verdade, aquilo se torna uma ofensa e uma ameaça. Ela precisa se defender de alguma forma, criando os conflitos, o sofrimento. Isso só gera uma vida negativa, uma vida cheia de feridas, tá? Então, a importância desse primeiro passo para a liberdade, que é dado quando entendemos que os nossos pensamentos estão a criar a nossa realidade. Você fala assim, pô, Bruno, mas então quer dizer então que se eu pensar que a primeira coisa que as pessoas fazem, que elas não entendem, é assim, bom, então se é assim, então as pessoas geralmente vão para o lado material e financeiro, né? Ah, então é só eu pensar em riqueza que eu fico rico, né? É só eu pensar em Ferrari que eu tenho, vai aparecer a Ferrari na minha casa. Não é bem assim. O nosso sistema ele é um pouco complexo, mas isso é uma forma da gente começar a entender como nós criamos a nossa realidade. De fato, somente um pensamento, vamos supor assim, ah, quero uma Ferrari, né? É, só esse pensamento não vai criar absolutamente nada, porque as coisas se movimentam no universo através de emoções e sentimentos. Tá? O pensamento ele direciona, mas é o sentimento e a emoção que você tem por aquilo que vai criar. Tá? E uma coisa que é favorável a nós, muitas vezes esse pensamento ele leva um certo tempo para se materializar. Tá? E ainda bem que é assim, porque você imagina tantas coisas ruins que nós já pensamos sobre nós acontecessem assim, tá? Então existe um tempo para que essa manifestação possa de fato entrar dentro desse fluxo vibratório para que seja materializado, tá? Isso vai depender de uma função de fatores. Nós vamos ainda estudar isso, como cocriar, como criar coisas. É um pouco mais complexo, mas começa com o entendimento de que os seus pensamentos e principalmente os pensamentos inconscientes e as crenças inconscientes estão criando a sua realidade. Então, partimos do ponto de que se você nesse momento não está confortável, não está satisfeito com a sua realidade, como ela se apresenta, a sua forma de vida, é porque você tem crenças e pensamentos que estão regindo isso para você. Tá? Então, a primeira coisa é se tornar consciente dos próprios pensamentos. Nas aulas anteriores já demos algumas dicas de como fazer meditações sobre isso, que é simplesmente você sentar em meditação para observar a sua própria mente, estar acordado sobre os seus pensamentos e os sentimentos. Quando vem um pensamento, o que você sente sobre isso? Quando acontece uma situação, se torna consciente disso. Por que você não precisa saber exatamente a razão pelo qual você se sente, mas só pelo fato de você se tornar consciente. O que é se tornar consciente? Porque às vezes você fica pensando assim, pô, mas eu não estou consciente. A sua consciência ela é limitada ao seu grau de conhecimento sobre si mesmo. Então, acontece alguma coisa e você só reage às coisas, você não está muito consciente. Você tem uma consciência limitada. Então, quando você começa a prestar atenção sobre os pensamentos que estão vinculados a essa situação, os sentimentos que você está sentindo sobre aquele momento, ou as emoções que estão emergindo sobre você naquele momento, isso já é o suficiente para você se tornar consciente. Tornar-se consciente é tornar-se ciente, ou ter ciência, ou absorver conhecimento sobre aquilo que você quer. Então, vamos supor, acontece uma situação desagradável em que você por qualquer razão, se sente mal. Primeira coisa, quais são os pensamentos que estão borbulhando nesse momento? Você não precisa fazer nada com eles, você só precisa estar consciente. Ah, é isso, ok. O que eu estou sentindo? Qual é a natureza do sentimento? É raiva, é medo, é frustração, é o que é? É ressentimento? Quase todos, pessoal, quase todos, não dá para falar todos, mas nós temos algumas emoções primárias, né? Medo, vergonha, culpa, raiva. Quase todas as nossas emoções vão estar vinculadas a um desses tipos, tá? E se você perceber, na verdade, tudo vai voltar para uma única forma de sentimento, que é o medo, tá? Nós somos manipulados o tempo todo pelo medo, e o medo é algo muito forte dentro de nós, tá? Por isso que eu digo, pessoas que querem sair do condicionamento, precisa sair do mainstream de informação, você precisa mudar
a fonte das suas informações. Se você é uma pessoa que está o tempo todo conectado com rádio, televisão, internet, os principais meios de transmissão de informação, naturalmente você é manipulado por eles. Eu diria que é como mergulhar num mar e não querer se molhar, não tem como. Você é pego, você fala assim, não, mas eu estou consciente, eu estou ouvindo, não tem como. Em algum lugar você é pego, porque o condicionamento ele é muito forte. Aí você fala assim, bom, Bruno, então precisa parar de ver tudo isso? Depende da sua força de vontade de querer superar, porque depois que você começa a limpar a sua memória e as suas crenças, você pode ver o que você quiser, mas enquanto você está conectado, identificado com essas crenças, elas vão te pegar. Não tem como. Qualquer coisa que você assiste, elas te remetem a estados internos emocionais que vão te manter presos dentro da ilusão. Então, por um certo período, você vai precisar se afastar desse que eu chamo de mainstream, que é os canais principais de informação, televisão e qualquer todas. Assim, mas qualquer canal, porque todos eles estão condicionados. Né? E tem pessoas que se assustam quando eu falo, por exemplo, Netflix. Sim, o Netflix é uma forma de condicionamento mental. Significa que você não pode assistir? Não, você pode, mas você começa a estar mais consciente. Você faz uma limpeza, você faz um detox por um período dessas informações, ou diminui, para você começar a criar autoconsciência, sair do condicionamento coletivo, global. Não tem como. Tá? Ficar mais tempo em silêncio durante o dia, para a maior parte das pessoas é insuportável ficar em silêncio porque elas não suportam a própria mente, porque nunca foram ensinadas. E uma das coisas que nós estamos ensinando aqui é você aprender a controlar sua mente, é ler o manual. Ninguém te deu o manual, isso é verdade. Nós, no Ocidente, nós não temos a cultura de meditar. E aquilo que nós entendemos como meditar é só um relaxamento profundo, um relaxamento induzido, não é meditação. E eu vou ensinar para vocês, é meta minha esse ano aqui, criar cursos para ensinar as pessoas, o máximo de pessoas que eu conseguir, com as informações que eu adquiri nos últimos anos, que me libertou de um sistema de ansiedade e crises do pânico por mais de 10 anos. Essa é a minha motivação. Eu fiquei dos 18 aos 30 anos, por 12 anos, vivendo crises do pânico e ansiedade sem entender porquê, e aquilo me causava um sofrimento e uma angústia tremenda. Né? Eu tinha que ir embora dos lugares, do trabalho, das festas, não importa onde, aquilo vinha de uma forma que eu não conseguia lidar. Quantas vezes eu cansei de ir para o hospital achando que estava passando mal e eram as crises, né? Eu tive muitas, centenas, em 10, você imagina, em 12 anos. Só que chegou um momento que eu falei, cara, o que eu pensava naquele momento, eu lembro até hoje, assim, não é possível que todas as pessoas vivam dessa forma. E não, as pessoas não vivem dessa, era eu que vivia dessa forma. Acredito que muitas pessoas vivem dessa forma, mas não são todas. E eu pensava, tem que ter um jeito de eu viver de uma forma diferente. Não é possível que eu vou viver com esse sistema angustiante o tempo todo. Tá? E o meu caso não era depressão. Era outra coisa que eu fui descobrir depois, mas não importa. Tem a ver com o meu processo, com a minha caminhada. E você vai descobrir também, porque a meditação ela te liberta disso. É disso que eu estou falando, é sair dentro desse ciclo que é vicioso de sofrimento. Só que só você consegue sair disso, porque de certo modo foi você que se colocou nisso também. Nós acreditamos, a partir desses conhecimentos, que nós somos autoconscientes. E é evidente que ninguém se coloca em sofrimento porque quer, mas é por ignorância, por não se conhecer. E a busca pelo autoconhecimento, pelo conhecimento, ele vai te trazer a liberdade disso. É um caminho para você seguir. Tá? Então, para finalizar aqui, ela termina com essa frase que nós já lemos. O primeiro passo para a liberdade é dado quando entendemos que os nossos pensamentos criam a nossa vida, criam a nossa realidade. Se você ainda vai se perguntar, mas como? Por quê? Eu então quero criar uma vida dos sonhos. Sim, você pode. Só que precisa amadurecer o conhecimento sobre si mesmo, porque você não vai conseguir criar nada enquanto você não se der conta da sua própria consciência. Porque para criar o que você quer e chegar num nível de ser um co-criador efetivo, você precisa fazer essa limpeza, fazer um detox da sua consciência, que está ainda condicionada
por medo, por vergonha, por culpa, por crença disso, crença daquilo. E a partir de agora você vai aprender que você não existe mais culpados externos. Não adianta mais você culpar ninguém fora. Inclusive tem um vídeo, uma palestra que eu dei sobre vitimismo, que é um dos atrasos da nossa consciência é esse, acreditar que pessoas ou situações estão sob o nosso controle e então criando o nosso sofrimento. Não é assim que funciona. É ao contrário. Somos nós que criamos o nosso próprio sofrimento. Faz parte do processo de conscientização de si mesmo